Quero saudar meus amados irmãos e irmãs e ouvintes da Palavra de Deus com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, né? Bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, estou de volta, graças a Deus, para fazer mais uma gravação, gravar mais um vídeo para a honra e a glória do nosso Deus. Amém? E para a nossa meditação. Como é bom a gente realmente evangelizar a Palavra de Deus. É maravilhoso. Deus nos usa como seu vaso para fazer a vontade dele. A vontade do Senhor, que a gente realmente evangeliza a palavra do Senhor, né, em toda a face da terra. E aqueles que realmente não têm condições de ir para um lugar longe, pessoalmente, mas através do meio de comunicação, das redes sociais, a gente chega lá em nome de Jesus, né? E ele decide pregar o meu evangelho a toda criatura. Os que crê e obedecer será salvo. Os que não crê já estão condenados. É a palavra de Deus que deixa bem claro, né? E quando nós falamos isso, por muitas pessoas não entender, quando a gente fala que realmente aqueles que não crê já estão condenados, não estamos falando realmente porque a pessoa não é evangélica. Está se falando porque a pessoa não crê. Porque aqueles que não crê na palavra de Deus, está chamando ele de mentiroso, não é? Ele diz que não crê será condenado, né? Então, quando a pessoa não crê, como muitas pessoas não crê que existe Deus, muitas pessoas não crê na palavra de Deus, né? Não crê na sua vinda, não crê na ressurreição, não crê nada que a palavra do Senhor está dizendo, né? Então são esses que, se não se arrepender, já estão condenados. Então a gente tem que evangelizar o que a Bíblia está dizendo, né? E muitos, por não entender, acham porque não é crente. Não, não é porque você não é crente, porque muitas pessoas não são crentes, né? Elas não são evangélicas ainda, mas ela crê que existe Deus, ela tem a sua fé, né? Mas é aqueles que não creem em Deus, a Bíblia está deixando bem claro, aqueles que não crê, né? Não está falando se é evangélico ou se não é, não. Está dizendo que não crê. É bom a gente entender, né? Glorificado seja Jesus. Meu prezado irmão e irmã, e ouvinte da palavra de Deus, graças a Deus ao Senhor de estar a gravar esse novo vídeo para a honra e a glória dele, né? Levando a sua santa mensagem de paz, amor e salvação. Levando realmente o conhecimento para o pecador, para aqueles que ainda não conhecem da verdade, que é a palavra do Senhor, né? E para nós que somos cristãos, a gente aprender cada vez mais pela palavra do Senhor Jesus, né? Então é muito bom a gente muito ouvir a palavra de Deus de uma pessoa, um servo, uma serva de Deus que está pregando, está evangelizando, né? Glorificado seja Jesus. Não vamos olhar se a pessoa tem leitura, não vamos olhar se a pessoa tem bonito pronunciamento de palavra. Vamos olhar realmente que a palavra do Senhor, o ensinamento do Senhor. Isso é que é importante para nós, né? Às vezes a gente grava e às vezes muitas pessoas em comentário que dizem eu não gostei, né? Outros dias assim não sabe falar direito e por aí em diante, né? Eu mesmo acontecendo isso comigo, eu não vou me preocupar com isso. Não. Eu não vou me preocupar com isso, eu não vou me aperrear com isso de maneira nenhuma. Sabe por quê? Porque primeiro, eu sirvo a um Deus que ele me ensina a amar, perdoar, ser humilde. Amém? Ensina a mim e a todos nós, né? Então, quando vem alguma crítica, alguma coisa assim, eu não vou me preocupar com isso. Eu não estou nem para essas coisas, né? Aí é que eu prossigo a evangelizar, né? Eu posso não ter pronunciamento de palavra bonito, eu posso não ter português bonito, mas uma coisa que eu tenho, graças a Deus, através dele, né? É de realmente estar fazendo a vontade dele, de ter ele em mim, né? E eu dele, né? Fazer a vontade dele de evangelizar a sua palavra,
né? Ou com um bom pronunciamento, ou com um ruim pronunciamento de palavra, mas estou fazendo a vontade do Senhor. E o melhor é isso, que Ele não olha essas coisas que nem o homem olha, né? O Senhor não olha se você tem um pronunciamento de palavra bonito. O Senhor não olha se você gagueja, entendeu? O Senhor não olha se você está falando grosso ou fino. O que Ele olha para nós, olha, é o que está em nós. Amém? Sua santa palavra e a gente seguir os seus mandamentos. É isso que o Senhor olha. O Senhor olha para nós obediência com Ele. Amém? Então, quando vem alguma crítica, eu não estou nem aí. Né? Eu perdoo a todos os que me criticar, né? Porque não entende ainda da palavra de Deus. Não olha realmente para as coisas espirituais, só olha para as coisas materiais. Porque quando a pessoa olha para você, porque você não sabe pronunciar uma palavra, não tem um português bonito, não tem uma leitura, de que você não sabe nem falar, essa pessoa ela não está olhando o que você está falando. Ela está olhando realmente materialmente. Ela está olhando as coisas material. Ela está olhando realmente coisa que você não tem leitura, né? Que você realmente não é uma pessoa bem estudada, ela está olhando coisa material. Então isso, né? A gente não tem que se preocupar na questão cristã, não. A gente tem que se preocupar com a palavra de Deus, está evangelizando a palavra de Deus. Porque quando eu digo assim, quando nós dizemos assim, o Senhor é o nosso Salvador, não é? Amém? Então nós estamos realmente o quê? Dizendo o quê? Coisa diferente? Será que a pessoa não está entendendo o que a gente está dizendo? Com certeza está, né? É. O Senhor, Ele é o nosso Salvador, né? Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, a gente tem que se preocupar com algumas críticas. Se você também é criticado, não se preocupe com isso. Oramos por todos. Entregamos realmente tudo nas mãos de Deus. E essas pessoas que às vezes ela não gosta, aquele que não gosta, então a gente ora por elas. Se for cristão, que tem cristão também que é assim, às vezes que não gosta da palavra, de ouvir a palavra, né? Porque não foi uma palavra de falar em bênção, não foi uma palavra de falar em cura, não foi uma palavra de falar assim em coisas que ela se agrade, né? A gente não se preocupa, porque a gente evangeliza o que Deus manda. E uma coisa que a gente temos que evangelizar é a doutrina do Senhor, né? Se a palavra for de cura, se evangeliza de cura. Se for de bênção, não é? Mas se for também da doutrina, né? Nós também pregamos a doutrina de Cristo Jesus. E é isso que nós devemos fazer, pregar a doutrina de Cristo Jesus, porque é ela que nos leva à salvação, à vida eterna. Tem muitos por aí afora nesse mundo, nas congregações, que falam só de bênção, né? Só de coisas materiais, né? Só de prosperidade, e não estão falando na doutrina de Cristo Jesus. Então por isso que muitos estão assim, olha, né? Quando eu ouço a palavra de Deus dentro da doutrina, né? Para realmente seguir o caminho certo do Senhor, aí acha ruim. Porque todos aqueles que estão em doutrina de homem, seguindo doutrina de homem, dentro aí das congregações, dos templos, então quando ouça a doutrina de salvação, acha ruim. Porque está acostumado, habituado de ouvir somente doutrina do homem. Olha, faça aquilo, olha, faça aquilo outro, né? Entendeu? Festividades, essas coisas assim, né? Mas quando ele fala realmente na doutrina do Senhor, né? Para que a gente chegue à nossa vida eterna, muito não gosta. Porque a palavra de Deus, ela é dura. E nem os apóstolos, que realmente muitos que seguiam Jesus, só os 12 que ficaram, os 11 que ficaram, né? Porque era 12, mas Judas fez a escolha dele, né? Então ficou 11. E chegou o momento do Senhor Jesus ali estar dando a sua doutrina, aqueles outros apóstolos que seguiam também a Jesus, os outros. Então acharam a palavra do Senhor dura e foram embora. Viraram as coisas para o Senhor e foram embora, né? Então é isso. Quando se fala a doutrina de Cristo Jesus de ensinamento para a nossa vida eterna,
Muitos mesmo que dizem o Senhor não gostam. A verdade é que realmente não gosta da pregação, não gostou da pregação. Se for na congregação, muitos se aborrecem com o pregador, seja pastor, seja o pregador, verdade? Cuidado mesmo. Então, porque não quer doutrina. Agora, se você falar de bênção, falar que amanhã você tem uma mansão, que você tem um carro novo, que você tem isso, tem aquilo, aí, né? A gente vê nas igrejas tanto glória, tanto aleluia, que só pode a igreja, né? Balançar. Entendeu? Mas o Senhor quer que nós estejamos pregando a sua sã doutrina. E a Bíblia mostra isso. Para que realmente o pecador conheça a verdade. Não é? Como é que nós devemos estar diante de Deus para a gente chegar à salvação. Porque não é de toda maneira que nem muita gente pensa, não. Muita gente pensa muito que ser crente é só porque ele quer crente. É só porque vai para uma congregação. É só porque pega a Bíblia e vai à congregação. Não. Ser crente tem que ser crente em Cristo Jesus. Meu irmão e minha irmã. E até você, meu amigo e minha amiga. Um dia que Deus lhe chamar, Ele está chamando todo dia, né? Um dia que você sentir e você servir a Deus, para você já sabendo que ser crente não é ser iludido pelo homem, não. Em promessa do homem, não. Ser crente é ser crente em Cristo Jesus. A gente renunciar ao pecado e seguir a Ele, os seus mandamentos. Né? E a Bíblia fala aqui sobre os desobedientes. Nenhum desobediente vai entrar no reino de Deus. Pode ter tantos anos de congregação de igreja. A igreja somos nós, né? Mas a gente tem o conhecimento do prédio como igreja. Mas não é congregação, casa de oração. A igreja somos nós. Então é por isso que a gente tem que ser uma igreja para subir. Uma palavra de Deus diz que ele vem buscar a sua igreja. Então quando ele fala que vem buscar a sua igreja na palavra, então não é as paredes não. Somos nós, né? Então para nós ser a igreja do Senhor, para ele habitar em nós, no nosso coração, nós temos que estar na sua palavra, meu irmão, minha irmã, viu? Independente de religião. Vamos deixar a religião de lado. Não é a religião que salva, não. E muitos também aí vivem nisso, sendo religiosos. Não é? Glorificado seja Jesus. Existem pessoas muito religiosas. Faz separação de uma para outra. Não se une. Não é? E Deus é contra isso. Deus não é religioso. Deus não é de religião. Viu? Deus realmente, Ele quer que nós seguimos o seu santo evangelho. A sua sã doutrina. Amém? O que Deus quer que o pecador renuncie o seu pecado e vá servir a Ele. Amém? Procurar ser um pecador remido. Saiu do pecado do mundo e passou a ser um pecador remido. Saiu das trevas e veio para a luz. E na luz continuar. Amém? Não é placa de igreja. Né? Não é doutrina de homem. Não é religião nenhuma, não. Né? A nossa religião tem que ser Cristo Jesus. Né? Leia em Tiago. Eu gravei um vídeo há uns tempos atrás. Eu gravei um vídeo mostrando a verdadeira religião de Deus. Essa é a verdadeira religião. Só tem uma. Só tem essa. A verdadeira. É a religião de Deus. Quer saber onde é? Que muitos não pregam por aí. Muitos não pregam nas congregações. Mas se você for realmente em Tiago, você vai encontrar. Leia em Tiago, capítulo 1, versículo 26 e o 27. E veja o que lá diz. Veja a religião do nosso Deus qual é. Veja aqueles que tiverem religião, que for religioso, se não procurar estar na palavra de Deus. Versículo 26 e 27 de Tiago vai deixar bem claro. E muitos sabem disso. Muitos sabem desse versículo, mas não pregam dentro das congregações. Outros não pregam mesmo na rua. Esse é o nosso dever de pregar a verdade. Né? Nós só conhecemos a verdade quando nós realmente estamos nela. Não é? E de conhecer a verdade vos libertará. Então conhecer a verdade não é só porque você disse assim, você é crente, não. É quando você realmente entrega a sua vida ao Senhor Jesus, renuncia o pecado e você segue a verdade. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor Jesus.
Estou me agitando aqui porque eu tô meio... Bom, então, é isso, meu irmão. A gente tem que realmente seguir o Senhor Jesus em espírito e verdade. Para que a gente não seja, no juízo final, a gente não seja recusado. Ninguém se engana a si mesmo. Né? Ninguém se engana, porque eu sou crente. E acha que é tudo. Né? Você está andando nos mandamentos do Senhor? Sabemos que todos nós, meu irmão e irmã, não somos 100%. Ninguém é 100%. Nós somos pecador. Porque se isso é que nós não somos pecador, né, que não pecamos, estamos mentindo. Mas é preciso a gente meditar bem. Ser um pecador remido. Não um pecador mais como era antigamente. E tem muitos que estão dentro das congregações que estão continuando da mesma forma que era lá fora. Né? Tanto irmão como irmã. Né? Pastores aí que sabem da verdade, não dizendo com todos. Porque tem pastor que eles estão andando realmente no caminho, estão ensinando a doutrina de Cristo Jesus. Que Deus abençoe. Mas tem aí muito, tem mais. Porque os que estão na doutrina é pouco. Mas os que estão aí na mentira, os que estão aí nas invenções da carne, é muito. Que a Bíblia chama de mercenário. Né? Muitos estão mais por causa do dinheiro. Salariado. Pregam, né? Usa a palavra de Deus, mas em vão. Porque estão realmente pregando a palavra de Deus por dinheiro. Né? E a gente vê o rebuliço dentro das igrejas em muitas coisas que não está agradando a Deus. São desobedientes. Acha porque realmente está dentro do templo, porque ali realmente está evangelizando, mas não estão vivendo. Então, para Deus, é vã. Evangelizar sem viver a palavra é vã. Entendeu, meu irmão, meu irmão? Você, meu irmão que é pastor, você que é pregador, seja você quem for, temos que viver a palavra de Deus. As nossas falhas, os nossos defeitos, a nossa fraqueza, o Senhor sabe. Né? Aí ninguém engana. Mas é bom a gente estar se reconciliando com Deus. Quando nós erramos, que nós reconciliamos com Deus, né? Então nós estamos sendo um pecador remido. Mas a pessoa continuar no erro e achar que está certo, está desagradando a Deus, é desobediente com o Senhor, né? Como aquele povo de Moisés, né? Glorificado seja o nome do nosso Deus. Então, eu não me preocupo com isso. Porque eu não estou para fazer uma gravação aqui nesse canal meu para me gloriar a mim, não. Nem para me engrandecer, não. Eu não estou aqui para me aparecer. Aparecer assim para você me ver evangelizando. Não é para me aparecer, para me gloriar, não. Entendeu? Humildemente, eu quero sempre, cada vez mais ser e seguir. Amém? Eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. Eu tenho esse canal para isso. Eu não tenho esse canal para fazer gracinha, para fazer piadinha. Entendeu? Não. Esse canal meu é para quem quiser ouvir. Quem quiser ouvir, Deus abençoe. Quem não quiser, Deus abençoe também. Não sou eu que julgo. Né? Deus é quem define a vida de cada um de nós. Eu só tenho uma coisa para dizer. Quem realmente recusa a palavra de Deus, né? Já está deixando bem claro, tá? Quem recusa a palavra de Deus, já está deixando bem claro que não conhece a Deus, né? Porque, ou com boa explicação, né? Ou com bonito português, com bonitas palavras, com isso e com aquilo, você recebe, então também receba também com aqueles que não têm uma leitura da maneira que muitos cobram. Porque vai ser a mesma palavra, né? Vai ser a mesma palavra, amém? Então não vamos olhar porque a pessoa não tem pronunciamento de palavra, porque não tem uma boa leitura. Vamos olhar realmente a mensagem de Cristo Jesus. Porque não é sabedoria do homem humana que vai levar a gente no céu, não. Entendeu? Só leva ao céu. Só vamos realmente reinar com o Senhor, ser herdeiro dele. A sabedoria que ele nos dá. Então ele dá sabedoria aos letrados, né? Aos concursados, né? E ele dá sabedoria também àqueles como eu, né? Que não tem uma boa leitura, não tem um português bonito, né?
Ele dá a mesma sabedoria. Agora, o que ele quer é que nós estejamos na sua verdade, na sua santa palavra, né? Mostrando a sua santa doutrina e também vivendo ela. Amém? Então, vamos aprender em nome de Jesus, né? Vamos aqui à leitura. Em nome de Jesus, sempre trago aqui a leitura do Senhor. Breve aqui quero cantar, eu quero gravar, foi da permissão dele, eu quero gravar um vídeo aqui somente louvando ao Senhor, né? E esse canal é para isso, é para louvar o Senhor, para falar a palavra dele, aconselhar pela palavra do Senhor Jesus, né? Não conselho meu, mas pela palavra do Senhor, né? Para a gente realmente seguir em frente, todos nós, independente de religião, né? Vamos ser crentes em Cristo Jesus. Se você faz parte de uma congregação, é um direito seu. Mas não faça realmente divisão, não faça acepção, entendeu? Seja um crente em Cristo Jesus. O crente em Cristo Jesus, ele não faz acepção com ninguém de pessoas. Nem com aqueles que não são ainda evangélicos. Porque o Senhor manda a gente amar o pecador. A gente sabe o resto do pecado. Se eu sou um cristão, né? Isso não me faz eu separar do meu amigo, da minha amiga, do meu conhecimento, não, porque não é evangélico, não. Não. Né? Eu me uno a eles para levar mensagem, para ser um amigo mesmo pessoalmente, de se dar, como Jesus ensina a amar. Né? A Bíblia, o Senhor manda a gente amar o nosso próximo. Então, porque a pessoa não é evangélica, aí eu vou ficar com raiva? Vou ficar aborrecido? Não vou mais falar com ele ou com ela, não? Vou deixar de ser meu amigo ou minha amiga? Não, de maneira nenhuma. Agora, o que eu não quero é me unir para pecar. Aí do pecado eu tenho que me afastar. Se me chamar para um canto que eu vejo que não é lícito, eu não vou. Para fazer uma coisa que eu vejo que não é lícito, eu não vou. Então é isso que eu tenho que me separar. Entendeu? Mas não da pessoa. Né? Principalmente dos irmãos. Então se o irmão é de uma religião, outro é de outra religião, então eu me uno com todos. Amém? Eu me uno com todos. Eu mesmo não tenho religião. Eu não tenho religião. Eu congrego. Como é que você congrega? Eu congrego. Onde Deus me dá de congregar, eu congrego. Quando eu chego lá, se eu vejo a doutrina, eu vou quantas vezes Deus me dá de ir. Agora, quando eu vejo que não tem a doutrina de Cristo Jesus e a doutrina do homem, eu já não vou mais. Não é com raiva do que está pregando, do pastor, não é com raiva de irmão, não, Deus me defenda. Mas sim, a doutrina que eu não aceito. Eu não aceito doutrina de homem. Eu aceito a doutrina de Cristo Jesus. Amém? Por que eu não vou na igreja católica? É porque ela chama igreja católica? Não. Eu não vou porque a doutrina lá não dá para mim nem para você, para nós somos cristãos. Porque a doutrina é toda errada. Né? A doutrina católica é toda errada. Então por isso que eu não vou. Mas se ela tinha o nome católica, mas tivesse realmente na palavra de Deus, eu iria. Porque a igreja católica, ela também é uma religião. Né? Como todos sabem que é uma religião. Só que ensina o caminho errado. Não ensina a doutrina do Senhor Jesus. Então, para mim não interessa. Né? Não é que eu tenha raiva do padre, que eu tenha raiva dos católicos. Não, Deus me defende. Eu amo todos eles. Eu amo todos eles. Chega a mim, a gente conversa. Se quiser conversar as coisas de Deus, a gente conversa as coisas de Deus. Pronto. Agora, a doutrina dele é que não dá para mim. E nem dá para você mesmo, nem dá para ninguém que vive na verdade. Porque a doutrina da Igreja Católica, com todo respeito a você que é católico, se você estiver me ouvindo agora, é errada, meu amigo. Se você realmente lê na palavra de Deus e vê os seus 7 livros da Bíblia católica, né, você vê que está tudo errado. Então é isso que a gente não aceita, né? Não vamos aceitar a doutrina errada, porque a doutrina errada não leva a salvação, não. Mas graças a Deus, pela misericórdia e o amor infinito do Senhor Jesus, já estão entendendo a verdade. A gente já vê padre aí já convertido no Senhor. A gente vê padre já dentro da igreja já ensinando a verdade. Amém? E vamos orar por eles cada vez mais, para eles entenderem cada vez mais. Né? Amém? Para eles entregar a mesma vida a Cristo Jesus. E aquele povo que estiver ali ouvindo também ele, também entender também. Né? Amém? Para que todos nós tenham salvação, porque Deus quer salvar todos. Né? Então é isso, meu irmão. A gente não tem que se afastar das pessoas, se afastar do pecado. Né? Se afastar das doutrinas que a gente vê que não vem de Deus. Né? Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Vamos aqui agora
Vamos ver aqui esse versículo, né? Palavra de Deus aqui. Vamos aqui para o livro de Hebreus, né? Que é no Novo Testamento. Livro de, aliás, de Hebreus, desculpe, de Hebreus, no capítulo 4. Só que eu não vou ler não vou ler a passagem completa, mas eu vou aqui ler do versículo do versículo 11, hein? Do versículo 11 ao versículo o versículo 11 e o versículo 13, do versículo 11 ao versículo 13, tá certo? O 11, o 12 e o 13. 3 versículos só para a honra e glória do nosso Deus e para a nossa meditação. Amém? Olha o que é que nos diz, né? No versículo 11 nos diz: procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Veja aqui nesse versículo 11 o que é que nos esclarece, meu irmão, minha irmã. Porque não é só ler a Bíblia, mas entender o que a palavra está dizendo para nós. E a Bíblia ela deixa bem clara para nós. Ela deixa bem claro na sua palavra. Porque realmente muitos ensinam, muitos lê, mas parece que não procura entender a palavra do Senhor, né? Veja que aqui diz: procuremos, né? Pois entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência, né? Está deixando bem claro que a gente procure, meu irmão e minha irmã, cada vez mais nos dedicar a fazer a vontade de Deus, a estar na sua santa doutrina, está procurando obedecer ao Senhor, né? Para que a gente não caia em alguma tentação, como assim realmente foi aquele povo da antiguidade, da época de Moisés, né? Que muitos não chegaram à terra prometida por causa da desobediência, né? Então, se nós hoje também formos desobedientes, saber da verdade e se desviar dela, então nós também, meu irmão e minha irmã, nós não chegamos no repouso. Nós não vamos ser herdeiros do Senhor. Amém? Bom a gente realmente meditar na palavra e a gente seguir. Se eu quero ser um herdeiro de Deus, eu quero a minha salvação, meu irmão e minha irmã, então eu vou procurar obedecer a meu Deus, nosso Pai Celestial. Um filho obediente agrada ao pai ou não? Você pode ter 2 ou 3 filhos quanto estiver. Mas aqueles que são obedientes, ele agradar. Se tiver alguns desobedientes, é seu filho, tudo você ama, mas não fica tão gostoso. Fica? Não. Pode ser um pai, pode ser uma mãe. Se tem filhos desobedientes, né? Você não fica tão gostoso. De maneira nenhuma. É meu filho, tudo, mas é desobediente. Não é assim? É. Mas quando é obediente, você vai dizer também, não, é meu filho, isso aqui é muito obediente. Eu amo meu filho, eu amo a minha filha que é muito obediente para mim, né? Não é assim? Pronto, então, assim também é o nosso Deus conosco, né? Se nós procurarmos ter obediência com o Senhor, claro, meu amigo, Ele ama a todos, né? Ele ama a todos. Mas aquele que obedece a Ele, né? Então, fica bem claro, né? Que nós entramos no repouso do Senhor. Então, por isso que aqui deixa bem claro para nós, né? Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Então, por isso que a gente tem que procurar realmente andar no caminho do Senhor, para a gente não cair em tentação, né? O inimigo joga a sua cilada, a sua seta, não é? Mas a gente não tem que pegar, não. Né, meu irmão? Amém? Glorificado sejamos Jesus. No versículo 12 nos diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ouviu bem? Não tem outra palavra para ser assim, tem? Não. Só a do Senhor Jesus. Só do nosso Deus, né? Amém? O Senhor, Ele sabe de nós. O Senhor sabe, meu irmão, minha irmã. O Senhor sabe, meu amigo, minha amiga.
O nosso Deus sabe nós. Só Ele que sabe o nosso pensamento, o que nós estamos pensando, né? Ele sabe no nosso coração o que é que está acumulado. Havia pessoas dizendo assim, o Senhor está indo para a igreja, mas o coração está cheio de ódio, está cheio de orgulho, não é? Está sem amor. Vai para a igreja, é lá, glória a Jesus, aleluia e tal, mas o coração só quem sabe é Deus. Né, meu irmão e irmã? Amém? Então nós não podemos ter isso, né? Se não aprender a perdoar alguém, perdoe, aprenda a perdoar. E se a gente não perdoar, a Bíblia diz que também não somos perdoados. Então nós que somos cristãos não temos que ter mais essas coisas, porque essas coisas ficou para trás. Se disser que é cristão, serve a Deus e está com essas coisas, né? Com pensamento nas coisas do mundo, com o coração cheio de iniquidade, então, meu irmão, não está agradando a Deus, se torna desobediente e não entra no repouso do Senhor. Amém? Glorificado seja o nome do nosso Deus. No versículo 3 nos diz: e não há criatura alguma encoberta diante dele. Ante todas as coisas estão nuas e patente aos olhos daquele com quem temos de tratar. Ouviu bem, meu irmão e irmã? Que você esteja ouvindo aí bem, em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Amém? Que você medite na palavra de Deus. Eu creio que você já viu aqui essa pregação, seja onde for, na sua congregação, ou alguém evangelizando para você, ou na sua casa, você mesmo lendo a Bíblia. Então, se você realmente já ouviu essa passagem bíblica, né, como todas elas são boas, a gente está com os ouvidos atentos e recebendo dentro de nós, então receba agora em nome de Jesus. Amém? Se você recebeu, então receba mais. Se você ainda não recebeu, procure receber. Procure realmente estar essa palavra de você meditar. Não é só você ouvir, não é só você ler. Porque tem gente que lê a Bíblia, parece que lê um gibi, parece que lê um livrozinho e deixa para lá e pronto. Isso aqui, meu irmão, esse livro, todos nós sabemos que é um livro diferente de todos os livros, né? Esse é o livro que nos ensina o caminho da salvação. A gente chega à vida eterna por ele. Se a gente ler, guardar em nós e praticar. É esse que leva, não é revista, não é gibi, não é piadinha que leva a salvação, não. Amém? Glória a Deus. Então, vemos aqui que a palavra de Deus realmente ela tem poder de tirar todo o mal que tiver no pecador. Todo o mal que tiver também no cristão. Está dizendo que sim, o Senhor, mas ainda está. Ela tem poder. Amém? Glorificado seja o Jesus, né? Deus é maravilhoso. Ele deixa bem claro para nós. Porque Deus não deixa ninguém, meu irmão, minha irmã, para ouvir a palavra de Deus, enganado não. Por isso que nós temos que pregar a verdadeira doutrina. Que Deus abençoe os servos de Deus que estão pregando e vivendo a verdadeira doutrina, né? Eu vejo aqui muitos vídeos na minha casa aqui, na minha internet, nas redes sociais, muitos irmãos aí nas ruas, né, no estado de São Paulo, no Rio, em vários estados aí, pregando a palavra de Deus dentro da verdade. E quando prega a verdade, né, é perseguidor. Aliás, desculpe, é perseguido. Foi isso que eu quis dizer mesmo, desculpa aí. Quando nós estamos na verdade, pregando a verdade e vivendo, nós somos perseguidos pelos perseguidores. Era assim que eu queria dizer. Amém? Mas a gente não vai realmente se aperrear com isso, a gente vai se preocupar com isso. Nós vamos fazer a vontade de Deus. A gente não tem que fazer a vontade do homem, a gente tem que fazer a vontade de Deus. Ao homem é respeitar, amar, considerar, né? Que Deus ensina. Mas fazer a vontade do homem, eu não gosto, eu não gostei, se cale-se, não sei o que. Não, a gente tem que fazer a vontade, a gente pode seguir fazendo a vontade de Deus. Pregar o seu santo evangelho. Seguir em frente. Se você está na rua pregando, né? Você faz a vontade de Deus, prega a verdade. Está na congregação, procura pregar a verdade. Se está conversando com alguém, um vizinho, fazendo uma visita, pregue a verdade. Bem? Se a pessoa gostou, Deus abençoe. Também se não gostou, Deus abençoe também. É o que a gente tem que dizer. Né? Porque a pessoa, como rejeita a palavra de Deus, não gosta da palavra de Deus, como eu disse antes, já está dizendo. Né? Então, a gente tem que desanimar
Se uma pessoa critica, se uma pessoa diz que não gosta, né? A gente não vai se preocupar com isso, não. A gente vai fazer a vontade de Deus. Né? O nosso alvo é Jesus. Amém? Glorificar seja no Jesus. Então, que Deus abençoe os irmãos que estão evangelizando aí nas praças, que eu assisto muitos vídeos. Tem um moreninho aí, que eu não sei o nome dele, né? Um morenozinho aí, que ele conta a história dele, que ele foi, e hoje é uma bênção de Deus, pregando o evangelho de Jesus. Se ele vive aí agora, que Deus abençoe, viu, meu irmão? Eu não sei seu nome, né? Mas Deus abençoe, né? Ele prega nas ruas, né? A verdade. E o povo ali que estão ali, estão ouvindo, né? Porque quem gosta da verdade, ouça a verdade. Tem um irmão também, aí em São Paulo, que evangeliza na Rua Paulista, que é muito perseguido, coitado. É muito perseguido. Pessoas que só falta, muitas vezes já bateram nele, já cuspiram nele. Eu assisto aqui, viu? Eu assisto aqui na minha cidade, aqui na minha casa. Mas estou orando por vocês. Amém? Estou orando por vocês em nome de Jesus. Tá certo? Ao irmão Porta da Fé, que é outro irmão também, que prega a palavra de Deus também de mundo afora. Que Deus abençoe a todos esses irmãos e irmãs, seja nas congregações ou seja fora, que estejam na palavra de Deus. Amém? Continue assim. E é o conselho que eu dou a todos. E todos esses não têm religião. Não tem religião. Mas ele tem a religião de Cristo Jesus. Amém? Que é o Evangelho. É essa religião que nós devemos ter. O Evangelho em nós. Fazer a vontade de Deus. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos meus irmãos e minhas irmãs. Tá certo? Em Cristo Jesus. Orando um pelo outro. E como eu disse, não faça acepção de pessoas. Tá certo? Ame o seu irmão. Seja a congregação que eles fizerem parte, mas ame ele em Cristo Jesus e ame ela em Cristo Jesus, e ame também aqueles que ainda não se converteram no Senhor, tá bem? Pregue o verdadeiro evangelho, tá certo, meu irmão e irmã? Que Deus abençoe a todos, que o nome do Senhor Jesus seja cada vez mais glorificado, e vamos trabalhar para ganhar alma para Jesus, amém? Mas com a verdade, com a doutrina do Senhor, né? Amém? Que Deus abençoe. E até outro vídeo em nome de Jesus.